Senhoras e senhores, olá a todos, sejam muito bem-vindos à Seg Info Brasil. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, consultor de cibersegurança, e esse é mais um vídeo da série de vídeos curtos que passamos a fazer aqui para o canal a partir de agora. Nosso assunto de hoje, a pedido de vocês, é filtro URL, também conhecido como filtro web, também conhecido como filtro de categorias. Existe uma série de formas de chamar, mas é tradicionalmente conhecido como filtro URL. Vamos entender como é que funciona. Filtro URL é uma capacidade que nasceu praticamente junto com o que a gente chama de Application Layer Firewall, ou seja, os firewalls que vieram logo depois dos stateful, que tinham a capacidade de chegar até a camada 7 do nosso bom e velho amigo aqui, modelo OSI. Como tinham essa capacidade, eles conseguiam entender o que era, por exemplo, HTTP, e mais do que isso, sabiam o que era um GET, sabiam o que era um POST e por aí vai. Então, para as diversas aplicações que residem em camada 7, como Telnet, como FTP, para cada uma delas, eles conseguiam entender quais eram até os subcomandos que pertenciam a esse protocolo e podiam de fato bloquear ou permitir conforme desejo do administrador. Mais do que isso, pensando aqui na estrutura de um pacote, que vai ter as camadas aqui, eu não vou botar todas, mas temos aqui o payload, o conteúdo desse pacote. Uma grande capacidade desses firewalls de camada 7, também conhecido por muitos como proxy, é a capacidade de entender o que está no payload, procurando pelo que nós chamamos tradicionalmente de URL. As URLs são basicamente um nome tradicional para as páginas web que a gente costuma acessar. E é aí que entra as capacidades de um filtro URL. Eu acho que melhor do que qualquer desenho que eu faça aqui, é bom a gente dar uma olhada num exemplo. Por isso eu vou trazer aqui para a tela. Pronto. Então, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês está usando aqui uma ferramenta proprietária, que na verdade é um NG Firewall, um firewall de nova geração. Um firewall que, como tanto, permite que a gente crie regras baseadas em origem e destino, em zonas, em usuários, política até de IPS, de aplicação, Layer 7, que a gente vai ver num outro vídeo, mas aqui do nosso interesse é a capacidade de um NG Firewall, assim como um proxy também consegue fazer, é ter essa capacidade de filtro URL. E claro, isso vai variar de fabricante para fabricante, mas em geral a gente espera alguma coisa mais ou menos assim. Em primeiro lugar, a gente sempre vai enxergar o que a gente chama aqui de categorias. Ou seja, uma página URL, uma página web, na verdade, uma URL, ela pode pertencer a uma ou mais categorias. Uma página, por exemplo, como o Poker Stars, é uma página que seguramente pode ser classificada como uma página de gambling, ou seja, uma página de aposta. Alguma coisa como o Xvideos é uma página de pornografia, por exemplo. Uma página como o Google é o que está nessa ferramenta considerado como um search engine, um mecanismo de busca. Então a gente sempre vai ter categorias. E a gente vai ver aqui, neste caso, desta ferramenta, uma série de categorias. Provavelmente as que eu mencionei estarão aqui. Sim, por exemplo, um site de aposta, site de jogos, sites relacionados a hacking, por exemplo, e por aí vai. Agora, mais interessante do que isso, e vamos pegar aqui o exemplo de gambling, vamos dizer que a gente quer criar uma regra aqui para URLs de gambling. Pumba! Já fizemos isso, estamos selecionando justamente páginas que sejam de gambling, ou seja, de apostas. A próxima parte que ele pede para a gente configurar é o que ele chama aqui de reputation, ou seja, a reputação. E a gente clicando aqui vê que a gente pode bloquear qualquer, ou seja, não importa, a gente quer bloquear qualquer reputação,
Ou ele dá para a gente aqui uma barrinha que a gente pode mexer, que vai desde well known, ou seja, conhecidos muito bem, ou o que ele chama aqui de high risk, que é um risco muito alto. A gente pode livremente mover aqui. E por que isso é importante? Vamos supor, por exemplo, que eu deixe aqui da seguinte forma. Eu quero bloquear qualquer página que seja, vamos lá, eu quero fazer o bloqueio de qualquer página que seja ou de alto risco, ou suspeito, ou uma página que parece boa, mas tem riscos de segurança, enfim, qualquer uma dessas três eu vou bloquear, enquanto se ela for uma página benigna ou bem conhecida, essas duas eu vou permitir. Isso é interessante por quê? Porque, de novo, se a gente pegar o exemplo do PokerStars, talvez uma das páginas mais conhecidas de poker, a gente vai descobrir que esta é uma página que é de gambling, sim, é uma página de gambling, mas que tem uma reputação de well-known, ou seja, é uma página boa. E como consequência, eu só vou bloquear ela se eu marcar todas elas aqui. Porque é uma página que, do ponto de vista de segurança, é uma página boa. Do ponto de vista de produtividade, talvez não seja tanto. As empresas não querem, muitas vezes, que o funcionário fique jogando poker, não é? Então o ponto aqui é o seguinte: tradicionalmente, quando a gente pensa na categoria, a gente acaba pensando em alguma coisa relacionada mais à produtividade. Quando a gente pensa na reputação, aí sim é alguma coisa mais de segurança. Por fim, como é que essas soluções tradicionalmente funcionam, né? Geralmente a gente tem um equipamento, que é o nosso NG Firewall, ou o nosso proxy, e esses equipamentos já costumam ter uma base local, ou seja, talvez ele tenha aqui na base local dele que o PokerStars é uma página de gambling e é uma página que tem reputação 5, ou seja, uma reputação boa. Isso localmente. Agora vamos supor que alguém tente acessar aqui a página que é o poker.com. Quando essa requisição chegar aqui no Firewall, ele vai olhar poker.com, do conteúdo, e vai dizer, não está aqui na minha base. Então o que essas soluções tradicionalmente fazem é sair até lá na tal da internet e consultar uma base local. E aí cada fabricante tem o seu, cada fabricante tem a forma de fazer isso. E geralmente nesta base é onde eles, número 1, ou já vão ter a página lá e vão te dizer se ela é uma página boa ou ruim, ou número 2, eles não vão conhecer essa página e talvez tenham que fazer uma análise dinâmica, ou seja, a tal da nuvem vai ter que fazer um acesso, nesse caso até poker.com, vai receber a página e vai ter que analisar dinamicamente os conteúdos, se tem algum JavaScript, se tem algum Flash, analisar todos os conteúdos dinamicamente dessa página e depois criar um veredito então de que se é uma página boa ou uma página ruim. E isso então vai ser entregue de volta àquele dispositivo, seja bom ou seja ruim, e também, claro, vai atualizar a sua própria base de dados, agora que essa página que antes era desconhecida passou a ser conhecida. Por fim, é legal mencionar também que essas ferramentas tradicionalmente têm uma parte de monitoração, de relatórios muito boas. Então essa aqui, por exemplo, tem um dashboard de categorias URL que me permite ver, por exemplo, que nos últimos 30 dias essas foram as principais categorias URL que foram acessadas. A primeira de Business e Economy, ali no meio a gente tem Social Network, a gente tem páginas de compras, a quantidade de transações que foram feitas, a quantidade de transações permitidas, a quantidade de transações bloqueadas, claro, se tivesse alguma regra que permitisse ou que bloqueasse, o total de bytes que foram trafegados com essas páginas, o total de bytes que foram recebidos e enviados, e na soma, claro, vai dar o total. Enfim, a gente consegue ter uma boa ideia de quanto que, por exemplo, está sendo gasta em Social Network. Então a gente descobre que foram gastos 47 mega com páginas de Social Network. A gente descobre também, por exemplo, que de todas essas que estão aqui, a maior quantidade foi gasta justamente com sites de Business e Economy, 812 mega, enfim. É muito legal porque a gente consegue ter uma ideia de como é que a rede está sendo usada do ponto de vista de categorias URL. De novo, isso vai variar de ferramenta para ferramenta,
mas é legal ter uma ideia, pelo menos para comparar, não é? Dito isto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e também fazer um subscribe aqui no canal. Deixem também os seus comentários ou mandem e-mail para contato@seguinfobrasil.com.br sugerindo qual vai ser o tema dos nossos vídeos futuros. E por fim, claro, seguinfobrasil.com.br, conheçam os nossos cursos de segurança da informação, www.seguinfobrasil.com.br, venham fazer parte da família SIBR. Um abraço, até mais.